Olá, bem-vindo à Sociedade Espírita Seara de Luz. E para nós iniciarmos, nós vamos fazer uma prece. Vamos agradecer a espiritualidade por mais esse dia e que durante essa exposição nós possamos pensar em quem é o nosso próximo. Que assim seja. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre quem é o teu próximo. Vamos ver a parábola que Jesus veio a nos dizer há mais de 2000 anos e vamos entender cada elemento e realmente entender por que ele é um mestre, ele mesmo dizia que era um mestre. Cada elemento da parábola, ele vai ter uma simbologia para aquela época e para a nossa época também. Então, quando nós pensamos no que Jesus nos disse, imagine você estar agora com Jesus na sua frente e ele perguntar para você quem é o teu próximo. E aí, se a gente juntar com o Espiritismo, ele, quando nos traz uma porta, que é, por exemplo, essa, quem é o teu próximo, ele vai nos abrir inúmeras outras perguntas que são outras portas. Então, essas portas vão abrindo mais e mais portas e o nosso conhecimento, a nossa área, ela vai aumentando através dessas perguntas. E a gente pode perguntar, por exemplo, através dessa, tendo outras perguntas. Quem eu preciso amar? Até onde vai esse meu dever com o outro? De que forma eu tenho que agir com as outras pessoas, com os meus irmãos, com as pessoas que eu não conheço? E até onde vai essa minha responsabilidade? E a gente vai aprender que Jesus, ele já responde com uma história quebrando fronteiras, desmontando preconceitos. E ele ensina que, para que a gente consiga entender esse nosso próximo, ele vai nos ensinar através do verdadeiro amor. E a gente vai relembrar um pouquinho essa parábola, onde um doutor da lei, ele pergunta para Jesus como é que ele poderia ter a vida eterna. E Jesus vai responder seguindo os mandamentos. E ele repete, então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse homem, ele querendo parecer justo, ele pergunta para Jesus, quem é esse meu próximo? Tentando até mesmo contradizer Jesus ou criando círculos. Nós criamos muitos círculos na nossa vida, onde nós só deixamos entrar quem pensa igual a nós, quem é do mesmo clube, quem é da mesma religião ou do mesmo partido político ou ideologias. Nós não deixamos outras pessoas entrarem diferentes na nossa mente. E aí ele nos conta sobre essa passagem. Ele nos diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Então a gente vai percebendo vários elementos aqui. E ele cai nas mãos de ladrões que os despojam e os cobrem de sofrimento, né? E eles deixam semi-morto. Acontece que, olha que legal, ele escolhe um sacerdote para passar logo depois, e esse sacerdote, ele visualiza essa pessoa caída, semi-morta, mas ele passa adiante. Logo depois, Jesus escolhe o levita, e também passa por aquele caminho, também observa, ele percebe, ele vai até esse momento de perceber que tem alguém que está precisando, mas ele também passa adiante. Mas ele escolhe agora o personagem, o herói da história, que vai salvar essa pessoa que está precisando. Só que ele não escolhe qualquer um, ele escolhe o samaritano. E o samaritano, ele chega, né? Ele percebe, então ele também vê como os demais. Só que ele se enche de compaixão, ele se aproxima, deita óleo e vinho, faz uma compressa nas feridas, coloca no seu cavalo, o leva até uma estalagem, cuida dele. No outro dia, ele dá 2 denários para quem está hospedando, e ele ainda diz que se por acaso ele gastar mais do que for necessário daquele dinheiro que ele deu, ele vai recompensar com o valor que está devendo. Então,
agora a gente vai entender vários elementos que se passaram aqui. E a gente vai perceber lá na parábola, começando pelo caminho. O caminho que ia de Jerusalém a Jericó, ele não era um caminho simples, ele é um caminho, uma estrada perigosa, cheia de curvas, de barrancos, de precipícios, que é um símbolo dessa jornada humana, cheia de quedas e provações. O homem caído, ele pode representar cada um de nós, nessas provas da vida onde nós vamos acertar e vamos errar também. E aí, ele traz o nosso primeiro personagem, que é o sacerdote. Quando nós pensamos num sacerdote, nós imaginamos alguém que fica o dia, a sua vida, a se debruçar sobre as passagens, é alguém que lê. Então, é alguém que está em contato direto com, se nós formos pegar todo o ensinamento que Jesus nos trouxe, direto com o amor. Mas ele quis trazer o sacerdote, que é aquele que representa a religião, mas ele não tem o amor, ele só fala na palavra, mas ele não coloca o amor naquela palavra, ele não vivencia aquilo. Então ele conhecia a lei, mas não vivia. O próximo é o levita. Levita é aquele que cuida do templo. Ele limpa, cuida também da parte das músicas. É alguém que tem a responsabilidade de manter limpo, mas não tem a responsabilidade de passar a palavra. Então, quando muitos de nós temos obrigações, às vezes nós só achamos que temos até um certo limite de fazer e nós não temos que passar aquele limite. Então, esse levita foi o segundo personagem que Jesus quis nos chamar a atenção. Ele cuidava do templo, mas ele não cuidava dos irmãos. E aí agora ele escolhe o samaritano. Imagine vocês que o samaritano naquela época ele era considerado como impuro pelos judeus. E Jesus escolheu exatamente este homem como herói, para demonstrar alguém que não é da nossa tribo, não é alguém que pensa igual a nós, dos mesmos costumes, da mesma religião, dos mesmos gostos. É alguém de uma tribo diferente, que pensava diferente, que agia de uma maneira que pode ser que de repente até nem fosse a maneira mais correta, mas ele escolheu essa pessoa para servir de exemplo, mostrando que até mesmo fora do nosso círculo nós podemos encontrar, e sim, nós vamos encontrar pessoas que fazem o bem. É só nós nos darmos essa oportunidade de chegar a isso. E a gente percebe que o samaritano, ele usou óleo e vinho. Eram itens muito raros, muito bem vistos naquela época. O óleo, o óleo era utilizado para ungir reis, o vinho para festas. Então, ele era algo, eram itens muito valiosos naquela época. Nós podemos citar o óleo, que ele aliviava, ele acalmava, ele protegia. E nós podemos citar o vinho, que era para limpar a ferida, desinfetar. Então, ele utilizou esses itens para que ele usasse. E ele também dispôs de dinheiro. Então, ele, além do seu bem, de dispor o que ele tinha, ele também tirou algo que era de valor para deixar para a estalagem. Então, assim, essa ação que o samaritano fez, ela foi completa. Ele visualizou, ele foi, ele cuidou, e além de tudo, ele ainda prometeu continuar cuidando daquela pessoa, verificando se mesmo assim ela precisasse de algo. E aqui a gente vai perceber os gestos desse samaritano. Olha só, ele viu, quando ele viu, ele se compadeceu. Só que muitas vezes a gente se compadece, só que a gente fica com medo de tomar uma atitude e às vezes ficar responsável por aquela atitude. Então, às vezes, a gente nem toma a atitude. Ele se aproximou, ele cuidou, ele o acolheu, o levou até a estalagem, pagou e prometeu voltar. Isso, Allan Kardec nos diz que é o amor ativo. É isso que é a ação, é a caridade em ação. É isso que o Espiritismo nos diz. E é muito fácil, né? Cuidar de quem é próximo nosso, de um irmão, de alguém, às vezes, que está no trabalho, né? Mas se a gente cuida de quem pensa igual, quem tem a mesma religião, mesma cor que a nossa, né? Quem nos trata bem,
Agora, como é difícil quando é diferente, às vezes alguém que nos xinga. Não digo que a gente não deve ignorar sem chamar atenção, mas que a gente possa fazer isso pensando na correção da pessoa e não na punição. Então, próximo é todo aquele que precisa de nós. E a gente vai perceber que Jesus aí faz uma pergunta para o doutor da lei que o perguntou. Ele pede qual dos três foi o mais próximo. E o doutor da lei ele responde: aquele que usou de misericórdia. E Jesus podia ter dito: então reflita, observe, ele estava errado. Não, Jesus simplesmente disse: vai e faz o mesmo. Então, olha o aprendizado, que a gente saia da palavra e vá para a ação. A moral espírita realmente é essa essência ativa, né? Ela não é contemplativa, a gente contemplar. Ela é colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. E agora vai uma reflexão. Então, para cada um que está vendo esse vídeo, vamos pensar em 4 próximos que nós temos. Quem é o nosso próximo imediato? Pause um pouquinho o vídeo e pense. Quem é o próximo mais imediato? Aquele que está mais próximo da gente. Pode ser o nosso cônjuge, pode ser o nosso filho, às vezes é alguém do nosso trabalho. Quem é esse próximo imediato? E o próximo escolhido por Deus? Quem é esse? Como o homem caído no caminho, que aparece a nossa vida como uma prova, como uma missão, ou muitas vezes como uma oportunidade de exercitar o bem. Quem é esse próximo, às vezes, que ele está mais perto da gente, que não fomos nós que escolhemos, mas sim Deus o colocou, às vezes, uma pessoa mais difícil na nossa vida, uma pessoa necessitada. Pause o vídeo agora uns segundinhos e pense: quem é esse escolhido por Deus? E o próximo invisível? Quem é aquele próximo que não nos pede por palavras, mas o olhar, às vezes, esse tempo tão rápido, tão cheio de coisas, de tantas informações, às vezes nós temos alguém que está ali próximo a nós, com um olhar triste, às vezes pode ser um familiar, mais difícil, que muitas vezes a revolta é alguém gritando por ajuda. Aquela revolta, aquilo que está acontecendo, alguém que ainda não está entendendo porque está acontecendo aquilo, se torna, às vezes, alguém mais violento, né? Por palavras. Então, esse pode ser uma oportunidade de a gente trabalhar o nosso bem. Né? Um colega, às vezes, que está muito atarefado, que a gente percebe que a vida dele está muito difícil, pode ser outra oportunidade de a gente trabalhar. E muitas vezes um desafeto nosso. E quando nós temos um desafeto, nós nos ligamos a esse desafeto. O amor liga, mas o ódio também liga. E só o amor ele cura isso. Então, quando nós temos algum desafeto, nós estamos ligados a ele, porque nós estamos pensando, a nossa frequência está nos ligando a ele. Então, que a gente possa também praticar o bem. Às vezes, não só pensando esse ódio, simplesmente de começo, tendo um pensamento mandando luz, por exemplo. E quem é o nosso próximo espiritual? Nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda? Pode ser que está ali nos inspirando, nos mandando pensamentos positivos, nos dando inspiração, tentando a reconciliação, nos dando um apoio moral. Toda a espiritualidade que está sempre em volta de nós. Esse é o ser espiritual, porque nós estamos rodeados por espíritos, tanto mais evoluídos quanto menos evoluídos. E aí vai depender da nossa frequência para que nós vamos nos ligar. E fazendo um encaixe a tudo isso, para que a gente possa realmente entender quem é esse nosso irmão, quem nós somos para ele, quem é o nosso mais próximo, nós vamos falar um pouquinho sobre a humildade e a caridade. Aqui eu numerei, ele está em 7, ele está em 8, mas é 7, o último não tem, ele quebrou. Ele é
A gente começa com a humildade, mansidão, justiça elevada, misericórdia, pureza de paz, pureza de coração, paz e aceitação amorosa da vida. Para que a gente inicie essa jornada, para que a gente entenda quem é o próximo, o primeiro passo que nós temos que dar, a primeira porta que nós temos que abrir é a porta da humildade. Porque o orgulho, ele não consegue ver o outro. E o orgulho e a humildade, eles são um oposto do outro. A humildade, ela reconhece, faz a gente nos reconhecer a nossa pequenez, compreendendo o valor da vida alheia. O próprio Emmanuel, ele nos diz lá no Pensamento e Vida, no capítulo 24, que a humildade é reconhecer nossa pequenez diante do universo. Quando nós entendemos que nós realmente somos filhos de Deus, nós temos todos os atributos, mas nós ainda somos pequenos, nós temos muito a caminhar para evoluir, e que bom isso, porque nós temos a oportunidade, nós começamos a adquirir essa humildade. Sem humildade, ninguém consegue encontrar o próximo. E para que a gente tenha essa humildade, olha que legal, o Arthur Valladares, em uma das suas palestras, ele nos fala dos 7 degraus. E o primeiro degrau, ele é o que vai nos dar a base para os próximos. E para que a gente possa pisar no segundo degrau, alegoricamente, a gente precisa do degrau anterior. Quando ele nos fala, por exemplo, o primeiro degrau são os bem-aventurados, os pobres de espírito. Isso é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, observe, para que a gente possa entrar no reino dos céus, a gente sabe no Espiritismo que é tudo alegórico, mas que a gente possa ir para planos mais altos, mais felizes. A gente sabe que sem a humildade a gente não consegue nada. Então, a humildade é o primeiro passo que a gente tem que dar para dar esse passo para a espiritualidade, para realmente começar a entrar no reino dos céus. Observe o segundo degrau. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele está falando de resignação, aceitar. Quando vem um desafio para nós, que a gente possa ser um vaso mais resiliente para aceitar. Se nós não tivermos resiliência, primeiro nós precisamos ter a humildade do primeiro degrau. Nós não vamos ser resilientes. Quem não tem humildade não pode ser resiliente. Aí, se nós não somos resilientes e nem humildes, nós vamos muitas vezes culpar o outro pela nossa dor. Nós vamos ficar com raiva, nós não vamos deixar o nosso coração minimamente preparado para receber esses aprendizados. E o terceiro degrau, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Como é que eu posso ser manso sem ser humilde, sem ser resignado? Se eu não for humilde, eu não vou ser manso. Se eu não for resignado, eu vou querer brigar, vou arrumar confusão com todo mundo. Então observe que para a gente ir tendo novas virtudes, nós precisamos, não quer dizer que a gente consegue não ter essas virtudes, mas quando a nossa base, por exemplo, a primeira, que é a humildade, ela é maior, nós vamos pisar com mais firmeza nos próximos degraus. Vamos ver mais 2 aqui, ó. Mais um. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Como é que eu posso ser justo se eu não tenho humildade? Se eu não sou manso? Se eu não tenho resignação? Se eu não tenho mansuetude? Logo, a justiça ela vai se transformar o quê? Em vingança, em raiva, em violência. Só quando eu conseguir governar esses meus sentimentos, que eu dominar essa minha pedra pura, é que aí eu vou conseguir ir pisar mais firme e cada vez ser mais feliz. Então, olha que legal essa analogia dos degraus, né? Então, a humildade é ela primeira. Então, que a gente foque bem na humildade. E aqui a gente está falando bastante sobre quem é o nosso próximo. Mas, quem foi o próximo de quem será? Será que foi o samaritano? Foi o homem caído no chão, né? O homem ferido, ele precisava de ajuda. Mas o samaritano também precisava de alguém para poder exercer essa bondade.
como é que ele ia exercer essa bondade se não tiver essa oportunidade? Então, muitas vezes nos vem a oportunidade de nós trabalharmos o nosso eu através de um ouvido amigo, de uma ação do bem, de às vezes não espalhar fofoca, por exemplo, para que a gente não prejudique o nosso próximo. Então, olha quantas oportunidades diárias nós temos de praticar o amor, praticar essas ações com o nosso próximo. E às vezes, quem parece machucado em nossa vida, ele é um instrumento de Deus. Deus nos coloca essas pessoas para que a gente nos aprimore, para que quando a gente venha para esse mundo, quando a gente encarne, é para que realmente a gente coloque em prática tudo isso que a gente vai aprendendo em todas as nossas vidas e na espiritualidade também. Então, quem será que é o nosso próximo? E para quem eu posso ser hoje próximo de alguém? Agora também, um pouquinho mais para que a gente possa raciocinar. Onde está meu próximo hoje? A gente já pensou e conversou um pouquinho, né? Como é que eu posso ser esse bom samaritano atualmente? Então, nos dias de hoje, a gente pode ser um bom samaritano em casa, né? Escutando, dando exemplo, às vezes dando a face para não revidar. Então, a gente pode ser ali na nossa família, né, no nosso convívio, porque o nosso convívio realmente estão as nossas provas do dia a dia. No nosso trabalho, muitas vezes nós passamos mais tempo no nosso trabalho do que com os nossos familiares. Quem é o meu próximo ali no meu trabalho que eu posso? No WhatsApp, quando eu recebo uma mensagem, às vezes uma mensagem de alguém que às vezes a gente não sabe como foi o dia da pessoa e ela está irritada. Claro, ela podia agir diferente, mas por que nós não agimos diferentes? Então, que a gente possa agir na nossa família e na casa espírita ou em qualquer outra religião, no credo onde eu vou. Como eu posso auxiliar o meu próximo hoje? E como eu posso ser um bom samaritano? Não julgando, gentileza, como é gostoso falar com alguém gentil, educado, escutativa, o auxílio silencioso, ajudar, mas sem se vangloriar, fazer uma visita para alguém, ajudar emocionalmente alguém, né, para incentivar, ou alguém que está muito para baixo também, incentivar aquela pessoa. Orar. Muitas pessoas, a gente percebe até no Espiritismo, que nós temos muito, por exemplo, nas revistas espíritas, uma oração, ela auxilia, até a ciência nos diz hoje, a oração, ela manda energia para as pessoas, então que a gente possa orar por nós, pelos nossos familiares, por quem está precisando, pelo planeta que hoje a gente percebe que grita por ajuda. E sendo paciente também. Então a caridade é tudo que vai melhorar o dia de alguém. E para a gente começar a se encaminhar para o final, não importa quem é o outro. Importa é quem eu sou diante dele, né? Jesus já respondeu a pergunta original de quem é o meu próximo, né? Ele responde de uma forma brilhante. O teu próximo é aquele ao qual tu te fazes próximo. E é sempre a tua escolha, é a nossa escolha, né? E ele completa. Faze o mesmo. Então, essa é a grande meta que o Espiritismo nos diz. Combater o orgulho e o egoísmo, incentivar a humildade e a caridade, transformar o ser de dentro para fora, tornar o mundo mais fraterno, ajudar o ser humano a crescer realmente como espírito. E para a gente finalizar, eu vou deixar uma mensagem para que a gente reflita sobre. Que Jesus nos inspire a enxergar hoje alguém caído na estrada da vida, ainda que seja invisível para muitos, e que nos dê coragem para nos aproximar, cuidar e amar. E assim que entraremos no reino de Deus. Então, que possamos fazer realmente a nossa parte. Que possamos, a partir dessa reflexão que tivemos hoje, pensar um pouquinho, depois desse vídeo, quem é o nosso próximo. E, através dessa modificação nossa, acendendo um pouquinho mais a nossa luz, nós vamos também acender outras luzes próximas a nós e transformando o nosso ambiente num espaço melhor, amando,
Porque olha todo o ensinamento que Jesus veio nos trazer. Olha como vale a pena amar. O amor que Jesus veio nos ensinar. Então, por hoje é isso. E que possamos refletir durante essa nossa semana sobre esse ensinamento de Jesus. Obrigado, fiquem todos bem e até a próxima.